Olá, amigos, muito boa noite. Mais uma vez, muito bem-vindos, bem-vindas. Feliz de estar novamente com vocês aqui. Mais uma edição da nossa doutrinária de quinta-feira. Um prazer imenso fazer parte desse trabalho, né, onde eu aprendo muita coisa, tenho chance de conversar, de me envolver com muita coisa boa, gostosa. Vejo aqui o pessoal já comentando. Dona Nadil, boa noite. Dona Dete. Gente, muito feliz de mais uma vez estar com vocês, mesmo que virtualmente, mesmo que não estando lá no grande salão da FEIS. E ainda mais agora, em que a gente está junto da TV7. Então, quem não está habituado, né, quem de repente está encontrando a gente aí na TV7, no canal da TV7, nós somos membros da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, né, um centro espírita aqui de Salvador. E eu sei que depois da Semana Espírita foi quando nós começamos as atividades. A TV7 proporcionou que a gente conversasse com pessoas de outros estados que não somente a Bahia, né? A gente já era mais limitado em relação a Salvador, né? Algumas pessoas já aí do interior, e agora a gente está também conversando com colegas aí de outros estados, outras cidades e até outros países, né? Teve já gente aí de outros cantos do mundo vindo aqui bater um papinho com a gente. Então, fico muito feliz da dimensão que um trabalho como esse tem tomado, né, em que o trabalho, na verdade, é o trabalho do nosso Pai Celeste, do nosso Cristo, né, em divulgar o cristianismo, né, que o Espiritismo, na verdade, vem resgatar, né, em muitas das coisas que o Cristo nos trouxe. Então, muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Quero lembrar vocês que quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, existe um canal que é o Instagram, né? Vocês podem acessar @fez_ssa. Aí vocês vão conhecer um pouquinho sobre o que a Fraternidade Espírita Irmã Sheila faz, né? Divulga. Tem uma série de coisas interessantes e importantes lá, muitas dúvidas. Quem está começando, conhecendo a doutrina espírita vai se deparar com umas coisas interessantíssimas lá, né? E lógico, a gente procura também abordar aqui. Talvez a gente, o que eu costumo dizer é que a gente planta algumas sementinhas e que elas possam de repente florescer e não necessariamente, né? Isso é uma coisa muito importante, porque não é o nosso, a ideia aqui não é essa, é até para provocar também. Não é transformar o mundo no mundo espírita, né? O espiritismo é uma ferramenta, né? É um bálsamo tremendo para a gente compreender um pouco mais as máximas do nosso Pai. Mas podemos ter pessoas de outras religiões sem nenhuma dificuldade. Acho que esse conhecimento que nos chega, a espiritualidade nos oferece, é um conhecimento que é para ser divulgado e da forma mais amorosa possível. Por isso, não fechamos as portas para ninguém. O trabalho é do Cristo. Ok, ditas essas palavras, eu vou convidar aqui, então, se eu não me alongar muito, os nossos dois colegas, dois amigos queridos que nós temos para bater esse papo hoje. A primeira pessoa que eu vou chamar é uma amiga nossa, de longa data, que está comigo, pelo menos já esteve aqui comigo umas duas vezes, acho que essa é a terceira. E em cursos na FEIS, né, quando a gente bate um papo lá nos cursos, a Raimundo Gesteira já esteve comigo lá também. Então, eu quero dizer muito boa noite, Raimunda, bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Boa noite, querido Eugênio, queridos companheiros da FEIS. É um prazer, é uma grata satisfação poder estar aqui de novo Maravilha. aprendendo, porque todos esses momentos são de muito aprendizado e a gente se renova, melhora as nossas forças. Então, cumprimentar os internautas, né, a linguagem da moda, e dizer que é muito bom estar aqui, mais uma vez com vocês. Sem dúvida. Alunos sempre. E pela segunda vez, quando o Gladson esteve aqui, eu não estava aqui, curiosamente, né? Mas o Gladson já esteve aqui com a gente, então também trago ele aqui para bater um papo. Meu caro Gladson, muito boa noite. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Raimunda. Uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês nessa noite onde a gente vai juntos partilhar, como se fala aqui na Bahia, trocar figurinhas para poder preencher o álbum, né? Isso é muito bom. E como disse a nossa Raimunda, aos nossos amigos, irmãos e irmãs, internautas que estão nos assistindo, uma satisfação, uma alegria imensa. E aqueles que são de Salvador, aqueles que são de fora, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter uma noite assim de muito aprendizado. Maravilha, ótimo.
antes de começar qualquer coisa, né, eu convido vocês para a gente fazer uma breve prece, tá? Só para a gente poder realmente dar início a esse trabalho, porque a gente sabe que no momento que a gente está fazendo essa conversa, nós estamos sendo atendidos em casa, né? Então, todas as pessoas que estão com a gente, que estão em tratamento na FEIS, estão, enfim, de alguma forma, estão recebendo aquele bálsamo necessário, né? Aquele passe necessário. Então, vamos fazer uma breve prece para que o trabalho da espiritualidade possa acontecer conforme. Então, a gente que nesse momento eleva o nosso pensamento, mesmo que não estamos vendo um público, a gente sabe que tem muitas pessoas conectadas, e que todos nós envolvidos vamos lembrar lá da FEIS, lá da grande salão, daquela grande, aquele ambiente espaçoso, com muitas cadeiras, como se estivéssemos lá, batendo um papo lá na frente para aquela série de pessoas assistindo. E aquele tratamento todo acontecendo, né, a espiritualidade, mesmo que a gente não tenha condições de ver, todo o trabalho com a espiritualidade, que o nosso Pai Celeste, que Jesus, que Sheila, toda a sua equipe está fazendo, né, está acontecendo nesse momento, da mesma forma como acontecia lá. Então, que a gente possa fortalecer a nossa fé, mantermos-nos firmes nos propósitos divinos de reforma íntima, de busca interior, de sanar as nossas dúvidas, de buscar conhecimento, de olhar para o Cristo como um irmão sábio que veio à Terra nos ajudar muito para que nós pudéssemos compreender mais das máximas, daquilo que o Pai Celeste tem preparado para nós. Nessa forma, a gente agradece Sheila, agradece toda a equipe que está junto de nós, e que a gente possa fazer uma ótima conversa, uma conversa harmônica, prazerosa, e que vá, como eu sempre digo, plantar algumas sementinhas. A gente possa ajudar o nosso Cristo, ajudar o nosso Pai Celeste nesse trabalho. Com a graça do nosso Pai, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Meus amigos, vamos ao que interessa, que é bater papo. A gente se reúne aqui para bater papo. E nesse bate-papo, a gente gosta de falar de coisas interessantes. As pessoas que acompanham a gente, já estou vendo ali que a nossa querida Cláudia está com a gente aqui também. Cláudia, um grande beijo para você, Cláudia. Estou com saudade de você. A gente gosta de falar algumas coisas importantes. E eu, olha, trouxe um amigo nosso aqui. Olha quem que eu trouxe para conversar com a gente hoje. Senhor, ele mesmo, o dono hoje do tema, né? Ninguém melhor para me inspirar aqui. Eu vou deixar do meu lado aqui para me inspirar, para a gente poder bater esse papo sobre o que ele veio ajudar a gente. É importante a gente lembrar que Allan Kardec não foi nenhum grande santo, né? Nenhuma grande sumidade. Não, ele era um homem como nós. Era um ser humano, né? Com suas dificuldades, com suas tribulações da vida. Mas a gente sabe que cada um de nós aqui temos uma característica, né? Uns falam um pouco melhor, outros ouvem melhor, outros enxergam melhor, né? Uns sabem certas coisas da área das humanas, outros das áreas das ciências, das exatas. Kardec, ele tinha uma característica interessante, que eu gostaria de provocar vocês para a gente parar para pensar, né? O termo usado para Kardec é codificador. Então, assim, o Kardec ele é o codificador da doutrina espírita. Eu queria ouvir primeiramente a Raimunda. Raimunda, vamos sanar essa dúvida de uma vez por todas. O pessoal fala, às vezes, nossa, codificador, mas por que esse nome? Por que Kardec tem esse nome, Raimunda? Me ajuda. Boa noite, querido Gleidson, né? Saudar Gleidson. Falar aqui uma curiosidade, que nos últimos tempos nós estamos as casas onde estão ocorrendo alguns eventos de aniversário e tal, tá lá meu nome de Gleidson. Aí outro dia, eu assim, pensando, eu disse, seria um prazer algum dia dividir o espaço com o Gleidson, que eu nunca dividi. Aí veio o convite da FES. Então, a espiritualidade nos ouviu e dizer que é muito bom estar com um companheiro que tem um trabalho muito bonito na doutrina, que eu acompanho há algum tempo e aprendo muito dos bons ensinamentos dele. Então, acho que a gente hoje vai ter uma parceria aqui muito bacana. Interessante, né? Codificar. Por que essa denominação de codificador? Primeiro, é interessante que nós possamos fazer uma leitura
Outro dia alguém me pediu para falar sobre a missão de Kardec. E alguém me disse assim, o que é ser missionário, Rainha? E quando você falou aí inicialmente, Eugênio, de que Kardec foi gente como a gente, entretanto, o termo missionário é aquele termo que nos diz de uma tarefa que nos é atribuída, de algo que nos é dado na expectativa de que possamos fazer de uma maneira a qual nós possamos nos debruçar para fazer. E desmistificando, eu vou falar de codificador, então desmistificando a questão da missão, porque me marcou muito, porque alguém me perguntou assim, mas o missionário não é aquele santo? Eu falei, não. Se a gente for ver o sentido da palavra, o missionário é aquele que recebe uma tarefa de outrem para executá-la. E Kardec o recebeu. E codificar, ou seja, organizar, reunir, tudo isso atribui-se a codificar, né? É juntar, numa linguagem mais popular, algo que lhe seria dado em um detalhe, é porque não estou querendo, já estou ficando aqui com vontade de falar algumas coisas, mas assim, algo para Gleison, eu vou provocar Gleison. Olha que interessante, a espiritualidade é maravilhosa. Codificar alguém que vem do âmbito do 2 mais 2 são 4, organizar, reunir, dilapidar a doutrina dos espíritos. Fantástico. Já boto para você, Eugênio, já lhe provoquei. Eu volto a pergunta pro Gladson, ele que resolva. Eu só tô aqui para provocar vocês. Então. É código. Vai lá, Gladson, então não vou. Já tá provocado. Não, diz lá que você ia falar. Eu dizer que, poxa, código, né? Ou seja, há algo para ser desvendado. Há algo para ser melhorado, esclarecido, talvez. Me ajuda, Gladson, vamos lá. Beleza. Primeiro, também gostaria assim de devolver essas pétalas de carinho, de afeto para nossa querida Raimunda, assim, sabe? É uma alegria, como eu disse no início, assim. E é verdade. Estava agora lembrando, de fato, a gente estava junto em algumas atividades mesmo, em outras casas com a irmã. Então é uma alegria muito grande. Mas a Raimunda já disse tudo aí, né? A gente agregaria assim, lembrando assim, quando a gente pensa em código, né? A gente pensa em linguagem, a gente pensa em estrutura, em organização. E aí vem aquela perspectiva muito legal que é assim, o educador, o pedagogo, aquele que organiza as ideias, que sistematiza. Então, ser codificador, como o Raimunda disse, nada mais, nada menos do que reunir pensamentos, ideias, no caso, estrutura doutrinária, para que a gente possa aprender. E o grande trunfo dele, acredito eu, sobretudo a partir de O Livro dos Espíritos, é ser didático, é estruturar um pensamento universal numa linguagem simples, objetiva e direta, mas que pudesse abarcar aí as várias nuances do saber universal, da economia, da política, da geografia. É muito curioso isso porque, às vezes, alguns colegas, companheiros de uma certa data, não digo de doutrina, mas de vida, e que sabe que a gente é espírita, e quando perguntam o que o espiritismo acha disso, eu quero saber se isso tem resposta. Aí eu dou risada, porque mesmo que não tenha aquela resposta direta, literalmente proporcional, mas tem indiretamente proporcional. Né? Então eu sempre vou dizer, quando ele pergunta de miséria, eu quero saber se fala de economia. Aí a gente vai lá e mostra, né, que existe sim, que inclusive Kardec usa a expressão economia quando ele trata da educação, por exemplo, que é um grande elemento que vai transformar a humanidade. Então, assim, ser codificador é aquele que tem essa capacidade de uma maneira mais simples possível, didática, estruturar um pensamento para que chegue a outro, né, decodificado, numa linguagem mais simples e que toque nossos corações e mente, porque, afinal de contas, o Espiritismo, além de ser razão, sobretudo, ele é consolante, consolador. Você sabe que uma coisa que me chama a atenção é que Kardec, e quem assistiu o filme, né, talvez, e aí eu não quero aqui reproduzir o filme, né, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes do filme, mas para a gente vai para os bastidores, daquilo que aconteceu que não é de conhecimento comum. Mas, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção no filme, o filme começa, né, quando quem assistiu o filme sabe que ele começa Kardec numa sala de aula.
Isso dá uma ideia da natureza de Kardec. Kardec é um professor, né? Ele tem gosto por ensinar. E quem é professor, que eu sei que vocês, dentro da atividade pessoal de vocês, particular, inclusive a minha, é também lecionar, se tem uma coisa que a gente gosta de ver, é o aluno que tem gosto por aprender. Né? Aquele que a gente consegue, como eu usei aqui o termo na prece, plantar uma semente, em que dali ele vai ter um gosto de pegar um livro, ler, ele vai se interessar por aquilo. Então, o nosso papel, né, como educadores, é esse. Então, a gente observa que a espiritualidade escolheu um professor, um homem, né, que poderia ser outro, mas naquele caso foi ele, porque ele reunia alguns atributos. O codificador Allan Kardec, que não era nenhum homem exclusivo, único na Terra, não era um santo ou coisa dessa natureza, ele tinha o conhecimento que a espiritualidade precisava. E esse conhecimento foi desde o tempo que ele começou a estudar, né? Porque ele não ficou pronto do dia para a noite. Né? Ele começou a estudar com um pedagogo famoso lá da Suíça, né? E aquilo foi preparando ele para uma missão que, pasmem, né? Chegou aos 50 anos para ele. Né? Então o Kardec já tinha uma idade avançada. Imagine que a missão de vida da gente chega aos nossos 50 anos. Né? Ou seja, há uma preparação ao longo de uma vida para que chegasse aquele momento. Então, assim, eu acho muito interessante isso, devolver para vocês o pensamento, porque há um projeto pedagógico da espiritualidade. É uma mensagem para nós de que quando a gente olha para o momento que a gente vive agora, talvez seja também uma coisa para a gente refletir. Aí eu quero fazer esse paralelo, né? Ou seja, aquilo que a gente aprendeu lá com Kardec, Kardec se desenvolveu, e o momento que a gente vive agora, um momento em que talvez nós somos desafiados a voltar a aprender. E em vários sentidos, não? Raimunda, o que você acha? Não acha que educação é um caminho? É sempre o caminho. A educação abre portas. A educação, o conhecimento é poder. Entretanto, para saber utilizá-lo, eu preciso me autoeducar. E a educação é o caminho para tudo, é porta aberta. Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Então, o educador Pestalozzi que valorizava o ser em detrimento do ter. Só isso já trabalha no outro a necessidade de enxergar para além da lousa, né? A época era lousa, agora nós estamos com outras tecnologias, a exemplo dessa, né? Para olhar além do quantitativo, mas do qualitativo. E aí, se nós formos observar que a espiritualidade, numa sabedoria fantástica, ela vai colocar nas mãos de um pedagogo e já nos chamando a atenção do respeito que é preciso ter por quem trabalha na esfera da educação. Né? Porque isso já é um chamado desde então. Porque foi dado a alguém que precisava verdadeiramente ter essa característica e um homem com uma cultura diversa, que falava vários idiomas, que conhecia da astronomia, que conhecia da física, das ciências ditas muito respeitadas, né? Um homem que a época em que ele vai revolucionar tudo isso é uma época na qual a história da humanidade passa por aquele momento exatamente do conhecimento científico. Entretanto, o que é que a espiritualidade faz? Vai e dá ao educador. Porque existe uma diferença entre você ser professor e educador. Sim. O professor ele pode apenas ser um mero reprodutor do conhecimento. E o educador, ele vai além. Ele trabalha no outro o que o outro tem de essência. Devolvo para você, Eugênio. O projeto pedagógico da espiritualidade era, talvez, me parece, né, que era para ir de encontro àquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. Né? Por isso que Kardec vai beber numa fonte muito importante. É importante lembrar que o trabalho de Kardec, ele
Os livros não chegaram prontos para Kardec. Não foi simplesmente chegar ali e pronto. Só alguém redigiu um livro da primeira questão à milésima, 19ª questão, né? As 1019 questões que o livro dos Espíritos tem. Elas não estavam prontinhas. Não, elas foram. O Kardec foi recebendo, ele foi separando as coisas. Espera aí, isso aqui é mundo dos espíritos. Espera aí, isso aqui é mundo dos encarnados. Opa, isso aqui é lei divina. Ó, penas e gozos, né, terrestres. E ele foi separando as coisas de uma forma muito didática, né, para que justamente a gente pudesse beber dessa fonte. Aí, Gladson, meu caro, olha que bálsamo que chega na nossa mão, né? E a gente vai entender que eu gostaria de trazer um pensamento que isso não é uma fórmula nova. O próprio Cristo fazia isso no momento em que ele estava, né, como encarnado na Terra, como Jesus, em que ele foi de encontro àquelas pessoas como nós, como disse a Raimunda no início, né? Ou seja, somos nós que vamos fazer a diferença. Para lá, já? Só deixei para você continuar, vai lá. Ok. Vocês estão me lembrando muito, ambos, um grande ator que fez um programa durante muito tempo na TV educativa chamado Bujanra. Ele tinha um programa chamado Provocações, né? Muito bom. Então, muito bom, né? Então, assim, vocês estão provocando muita coisa interiormente, aprendendo muito as reflexões que vocês estão fazendo e mexendo mesmo para pensar. Eu gostaria de retomar inicialmente uma reflexão que a Raimunda fez com relação ao missionário, né? Ao tarefeiro, né? Que tem a ver nessa questão do projeto pedagógico. A gente tem uma ideia, muitas vezes, nossa ideia mítica, nossa mente muito criativa, de que o missionário é uma figura, primeiro, ele é ímpar, ele é perfeito, e ele chega aqui e vai encontrar tudo tranquilo, fácil e pronto. Isso não é realidade. E isso é importante ressaltar. Todo o projeto para que pudesse vir a doutrina espírita, ele foi programado há milênios. Isso é importante perceber, né? A própria vinda, a descida do Cristo na Terra também foi programado, organizado, estruturado. E a gente vê assim, Raimundo disse uma expressão que eu gostei muito, que assim, a educação é a chave, é ela que abre portas, é ela que... Quando a gente diz assim, enquanto professores, o professor gosta muito do aquele aluno que gosta de aprender. É verdade. Mas eu, provocando, passei também a me envolver e a me motivar mais, digamos assim, por aqueles que têm dificuldade de aprender. Dificuldade essa, às vezes, cognitiva, dificuldade essa, às vezes, que pode ser por algum tipo de situação ao qual, por exemplo, o autista, né, entre outras síndromes que existem por aí, e também aquele que, por exemplo, tem os seus traumas fruto das relações familiares, né? Porque seja na educação infantil, na educação fundamental, 1 e 2, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, a gente percebe que o ser, ele é um ser complexo. E ele traz consigo não só a realidade espiritual de um passado, a qual ele veio aqui resgatar, como também aqui agora ele traz as suas complexidades fruto daquelas relações com qual ele reencarnou. Seu pai ou sua mãe, os irmãos, tudo isso. Então, o projeto pedagógico de Allan Kardec foi pensado. Não é à toa que, por exemplo, ele vai fazer uma caminhada, uma estrutura. Quando ele é escolhido entre tantos, eu não imagino que tenha sido difícil para o Cristo fazer a sua escolha, se tratando de que era o Cristo. No entanto, certamente ele teria um leque de pessoas ali para escolher. Ao escolher Allan Kardec, e aí tem aquela velha tradição espírita, né? Ele manda Kardec, mas ele também manda Leon Denis. Porque sabendo ele que Kardec poderia falhar, Leon Denis seria o plano B da história, por exemplo. E ambos têm uma relação diretamente proporcional com a educação, com a humanidade, com o comportamento. Então, Kardec, na sua estrutura de vida, quando a gente pensa ele lá, em uma de suas existências, como Jean Rus, o grande homem voltado à religião, à teologia, à antropologia, ao próprio Cristo, que vai ao sacrifício pelo Cristo, né? Ele lá atrás, bem antes, como o próprio Druida, que é o próprio nome dele, curiosamente, Allan Kardec. Então, quando ele chega aqui na Terra, ele chega justamente em um momento de transição, em que a educação está se reestruturando, né? Está surgindo a ideia do comportamento, ainda não é a psicologia, mas a ideia de estudar, de compreender o comportamento humano, está surgindo a sociologia, está surgindo toda a estrutura de que por que existem as misérias. A gente está na transição de uma estrutura feudal para uma estrutura de capitalismo. A gente está ficando uma comunidade cada vez mais complexa. E aí, quando ele chega, ele vai estudar com Henri Pestalozzi, quando foi colocado. Ele vai estudar educação.
vai ser esse. Mas uma coisa muito curiosa que eu vejo assim, é ele passar pelo que ele tinha que passar. E eu trago uma curiosidade que eu comentava até em off hoje com o nosso Eugênio, por exemplo, da Revista Espírita, de agosto de 1862, se não falha a memória. Allan Kardec ele vai fazer uma experiência muito interessante, porque a gente pensa que ele chegou, os espíritos chegaram e disse, olha, você vai ser o missionário. E não foi assim. Ele passa pela uma vida, ele não é à toa ele estudar com Pestalozzi, com um cidadão de todo mundo, né, com várias culturas, vários saberes, vários valores, né? Depois ele torna-se um grande homem educador, e aí é do conhecimento da grande maioria na própria França, escritor, gramática, a linguagem é tudo, é importante, né, para compreender a sociedade. E, a partir daí, a gente percebe um Allan Kardec que, aos 50 anos, como você bem lembrou, que ele vai receber, vai chegar a missão para ele, vai despertar nele, um homem maduro. Naquela velha história da parábola, a criança, o jovem, o adulto, aqui é o meio, é homem maduro, 50 anos. Interessante isso. E aí ele vai ter uma experiência muito legal que ele vai narrar na Revista Espírita, ele vai dizer assim, que houve um momento que ele acordou um dia e que ele acordou sem enxergar bem, cego. E aí ele foi procurar um bom médico à época, e o médico disse que ele sofria de amaurose. E a amaurose é uma doença que dá na retina, no globo ocular, que faz com que você perda a visão e pode ter uma perda total, inclusive. E ele fica, imaginemos nós, nervoso, né? Porque nós que usamos óculos aqui, olhando rapidamente, eu tenho dificuldade. Meu grau é grau 7, meu óculos está do meu lado. Não pode dormir fora de mim. Porque acordou, colocou, senão não dá para ver nada, né? Então, assim, nessa perspectiva, ele está eminentemente para ficar cego. Ele vai buscar o médico olha, amorose, você se acostume, e aí ele fica com aquela situação. Mas, à época, olha que coisa curiosa, que é o prédio pedagógico, uma estrutura interessante. Ele já conhecia o pensamento de Anthony Franz Mesmer, que era um sujeito que foi um médico execrado na sociedade na época por conta de trabalhar com a ideia da energia, da bioenergia, do que a gente chama de passe hoje, né? E ele procura, então, uma magnetizadora. E ele vai dizer para a magnetizadora o que ele tem. E a magnetizadora vai dizer para ele assim, olha, o que você tem não é uma amaurose, é uma... esqueci o nome, rapaz. Puxa, deu branco agora. É um nome da área de oftalmologia, esqueci, tudo bem. E aí ela vai dizer assim, que se você não cuidar, você pode ir para uma amaurose, mas você vai ficar bom, isso eu lhe garanto. E aquilo tocou ele profundamente. Ele não acreditava, não falava de reencarnação, não falava de imortalidade, era um homem de ciência, era um homem afeito a vários conhecimentos, porque não era só o homem da gramática, mas era um homem, como disse a nossa Raimunda, a astronomia, todo tipo de ciência, ele é um homem muito interessado. E a partir daí, então, veja que coisa, o projeto pedagógico não está só na estrutura, literalmente, da educação, mas da vida dele. Em um desses congressos da vida, ele vai encontrar a sua esposa, que é mais velha do que ele, curiosamente, é educadora em artes, e aí a grande paixão da vida dele. E nesse momento, quando essa magnetizadora diz a ele que ele vai ficar curado, isso toca ele profundamente. Isso foi em 1850. E aí, em 53, que ele vai ter o primeiro contato, já a maioria de nós sabemos, com o senhor Fortier, que era um grande amigo, e vai dizer para ele, olha, você precisa conhecer que as mesas, elas giram, se movimentam. Mas olha que coisa interessante. Por conhecer o magnetismo, ele fez, é possível, não descarto que ela se movimente, porque o magnetismo humano tem a capacidade de movimentar as coisas. Vamos lá, quem sabe um dia eu vou. E aí depois, vamos hoje? Porque agora eu descobri que as mesas falam. Opa, peraí. Movimentar-se, girar, tudo bem, mas falar é complicado. Tem sistema nervoso central? Olha o homem de ciência. Veja, não era um homem que chegou, um missionário que chegou aqui e já sabia do que ia fazer, e alguém disse que a mesa geral, e ele acreditou e vamos nessa. Não, ele não. Ele também não foi preconceituoso, ele foi o quê? Comedido, cauteloso. E aí que ele vai resgatar a filosofia de Sócrates, né? A maêutica, aquilo que Raimunda disse. Se o problema está em nós, também a solução está em nós. Então, a partir daí, ele se interessa e vai buscar e querer compreender o que está acontecendo. O que são essas movimentações, o que são... Mas o quanto foi importante a amaurose? Porque o magnetismo cura ele. E ele sofreu isso na pele. Então, tipo, opa, isso é real. E a partir daí a gente vê toda a estrutura de um projeto a partir daí, que vai desde a sua educação, ter nascido
aspas, não gosto muito dessa expressão, não que é muito preconceituosa, bem nascido, porque ele era filho de uma classe social privilegiada, seu pai era juiz, então ele teve toda a melhor educação. Estudar em Verdun com Pestalozzi não era para qualquer um, né? Então, é outro detalhe importante. Ter a vasta cultura que ele tem voltado aos vários saberes humanos. Então, tudo isso é organizado e estruturado e é pensado na espiritualidade. E quando Cristo escolhe, ele já traz essa bagagem naturalmente no seu inconsciente profundo. E a partir do contato com essa figura amorosa de Pestalozzi, eis que então o projeto ele se estrutura. Mas deixa eu calar, porque senão a Raimunda não fala, nem você fala. Antes de eu falar com o Raimundo, o Servo entrou aqui pedindo para você acertar um pouquinho a sua câmera, se você puder, para você aparecer um pouquinho mais ao centro. Isso, maravilhoso. Ótimo. Então, continuando, uma coisa que eu acho que é bem legal a gente colocar, que o Gladson trouxe, e eu não queria perder a chance de falar disso, porque a gente bem conhece o mundo em que a gente vive, né? A gente sabe das discrepâncias que nós temos, né, sociais. Por exemplo, vamos pegar só essa fatia, porque o Gladson trouxe isso, eu acho que isso é importante. Quando a gente pensa nessa fatia, né, em que a gente recebeu talvez um pouco mais que um outro irmão nosso que não tenha recebido, há um porquê, né? Então, quando a gente olha para um Kardec, né, quando a gente olha para um cientista como Isaac Newton, por exemplo, como Einstein, que vieram trazer muitas coisas importantes que talvez a gente ainda não tenha dimensionado o reflexo disso ao longo dos próximos anos que virão, né? Mas essas pessoas não vieram à toa. Se Kardec teve todo esse apanhado, teve a chance de nascer no berço que nasceu, teve a chance de estudar com Pestalozzi lá na Suíça, ou seja, teve contato, ele muito desenvolveu a parte da educação na França, né? E que foi o sistema francês de educação foi desenvolvido em parte por ele. Então, assim, não era à toa que isso desenvolvia, não era por um orgulho humano puramente. E muitas vezes nós somos induzidos aos nossos trabalhos, às nossas atividades, porque há uma preparação. Bem, o Gladys também trouxe, dizendo que não somente dessa encarnação, mas de encarnações passadas, uma vez que a gente tem todo um, digamos assim, mostrando uma tendência para o conhecimento, uma tendência para o estudo, uma tendência para alguma vertente importante que, de repente, numa encarnação, nessa em particular, em que ele vem como professor Rivail, ele consegue, então, ajudar a espiritualidade, ajudar o nosso Pai Celeste a trazer isso. Agora, lógico, né, isso tudo tem uma razão de ser, tem os momentos para acontecer, tem toda uma cadência, né? O Cristo mesmo já tinha dito, né, não tenho como dizer tudo. Então, há outras oportunidades. Pedirei ao Pai que traga um consolador, né, um outro, porque ele era um, né, um outro consolador. Então, olha quanta coisa do qual a gente ainda não conhece e tem oportunidade de conhecer, né? O que você me diz, Raimundo, em relação às possibilidades outras que o Evangelho pode nos trazer? O Evangelho esse que o nosso professor Rivail trouxe para ajudar, porque eu vou aproveitar e puxar isso que eu estava trazendo na outra questão, que era aquilo que o Cristo não pôde dizer, Kardec de alguma forma trouxe, porque aquilo não existia até aquele momento, né? Eu gostei muito dessa fala do Gladson, quando ele falou dessa organização, dessa trajetória, que para nós é muito importante, porque muitas vezes nós queremos começar, e aí eu vou provocar também nós, trabalhadores da Casa Espírita, nós queremos começar sendo entrevistadores, sendo expositores, sendo passistas. Nós não queremos fazer a lição do começo, estudar, conhecer as obras básicas, nos preparar para, porque o cirurgião não entra no centro cirúrgico sem ter estudado para isso, né? Então, quando ele traz aí a trajetória de Kardec muito bem colocada, né? Uma abordagem muito boa, aí citando a Revista Espírita que a gente não fala muito, a gente fala muito das obras, das 5 obras básicas, mas a gente não se reporta muito à Revista Espírita. E hoje eu estava aqui olhando a coleção que, à época, eu ganhei de um grande amigo, né? Quando eu estava preparada para comprar, ganhei a coleção toda. Eu digo, opa, os espíritos gostam de mim. E aí eu estava olhando hoje, ouvindo o Divaldo alguns dias falando sobre curiosidade da Revista Espírita também, e Divaldo falava sobre isso, assim, dessa abordagem que é preciso ser feita mais. Então, eu gostei muito da fala de Gleidson. E quando você traz o Evangelho, eu sou suspeita, porque eu adoro falar do Evangelho, e certa vez, ouvindo um Peixinho,
em uma pré-eleção doutrinária, a gente disse assim, nós não vivemos nem 10% do Evangelho. Por quê? Porque a gente não coloca na nossa prática diária o que está lá, que são ensinamentos. O grande educador de sentimentos é o Evangelho. E como nos traz a discussão numa perspectiva moral, e Kardec sabia, quando o Espírito de Verdade lhe traz tantas revelações que constam, inclusive, neste Evangelho, é para nos dizer e chamar a atenção dessa nossa responsabilidade com fazer, com o que estamos construindo para nós e para o mundo. Os nossos processos de transformação, e quando Jesus diz, quando é perguntado por que fala por parábolas, e a gente muitas vezes tem uma dificuldade de compreender que as parábolas são alegorias e ensinamentos, para que nós façamos algumas leituras conosco mesmo. Né? E a gente sempre tem o exemplo do que está nas parábolas para o outro. Porque nos autoeducar custa muito. Então eu acendo a farol do outro e esqueço de acender o meu. E Kardec, nessa trajetória, veja a pedagogia que você citava lá no início, o que é um projeto político pedagógico, né, que a gente discute tanto, né, Gleidson, nos movimentos de escola, de início de ano, projeto político. Qual foi o grande projeto pedagógico, né, colocado na sua mão? Essa construção, ó, paulatina. Como o companheiro bem falou, olha a sabedoria. Ele conheceu a magnetização antes, em uma necessidade de saúde. Quando ele tem notícias dessa questão das mesas girantes, ele não vai ter um olhar de indiferença, nem um olhar de falta de respeito. Ele tem um olhar cauteloso, pedagogo, cientista, estudioso que era, e trabalhava com a questão do método, ele sabia que ele precisava ter cuidado, inclusive por já ser alguém com um nome respeitado, com uma história que precisava ter cautela. E, às vezes, uma das nossas questões que a gente falha é porque a gente se aventura em determinadas situações sem fazer as devidas observações. Então, o que acontece com Kardec? Olha o que acontece. Ele tem uma necessidade física na sua saúde, olha como a espiritualidade trabalha. Ele conhece. No momento mais adiante, ele vai para investigar e para estudar. Olha o projeto pedagógico na vida deste homem para tal tarefa. E qual é o nosso projeto pedagógico na nossa vida? O que é que nós estamos construindo para nós mesmos? Por que a gente não consegue lembrar que o Evangelho é o grande instrumento da evangelioterapia, a terapia de alma, a asepsia dos nossos pensamentos? Devolvo para Eugênio, como no programa que Gleidson falou. Eu sou desse tempo, os cabelos brancos já entrega. Olha, eu acho muito interessante o que você está trazendo, e aí eu vou ler um trechinho aqui, ó. Eu peguei Obras Póstumas, só para a gente poder pensar, porque tem gente que vai dizer que Kardec, né, por ter escrito os livros, né, ou talvez por não conhecer Kardec, vai dizer que Kardec, como se fosse um cientista outro, que um dia teve uma bela ideia, né, pensou numa teoria, pensou num texto e falou, vou escrever aqui a doutrina espírita, começou a escrever o livro dos espíritos. Não foi bem assim. E ele dialogando, querendo entender um pouco mais do sucessor dele, né, porque ele estava preocupado, olha, eu estou escrevendo um monte de coisa aqui, né, isso já era em 1861, né, imaginem, 61, olha, ele já tinha escrito o livro dos espíritos já, né, estava mais ou menos no meio da jornada dele, porque ele faleceu em 69, né, ele desencarnou em 69. Aí ele vai perguntar, né, olha, ele diz assim, ó, Deus é muito sábio para fazer repousar o futuro de uma doutrina que deve regenerar o mundo, ou seja, ele já sabia a missão que não era pequena, sobre a vida de um homem. Ou seja, ele estava preocupado que isso ia cair nas costas dele, né? Quem que seria essa pessoa? E a resposta que a espiritualidade traz para ele diz assim, ó, tudo isso está rigorosamente verdadeiro, né? O que ele estava trazendo realmente uma coisa que era para a humanidade. Eis o que nos é permitido de dizer a mais. Tens razão em dizer que não és indispensável, né? Que vem justamente trazer aquela ideia de que ele não era o único capacitado a fazer aquilo, né? Só és aos olhos dos homens porque era necessário que o trabalho de organização fosse concentrado nas mãos de um só,
para que houvesse unidade, mas não és aos olhos de Deus. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, e Kardec, ele sabe que ele é num tabuleiro de xadrez, por exemplo. Ele não é o dono, ele não é o pai da doutrina espírita, ele não é a reencarnação do Cristo, ele não é, enfim, tem uma série de coisas que a gente ouve dizer, né, de pessoas especulando, talvez, sobre aquilo que poderia ser, ou quem foi Kardec, se Kardec, depois Chico, enfim, faz algumas relações que, na verdade, o fundo mesmo não é esse. E o que eu acho que a Raimunda trouxe uma coisa muito importante. É a gente compreender que dentro da biografia que Kardec, né, nos traz, é entender de um homem que teve a curiosidade, partiu de uma curiosidade, partiu do interesse. Como um cientista, imagine o movimento que ele fez. Ele, como um cientista, né, sair do lugar dele para entender que uma mesa respondia perguntas. Né? Como que era isso? Era uma coisa realmente diferente para ele. E ele realmente aceitar esse desafio era uma coisa muito, muito fora. É mais ou menos como nós, num momento como esse, temos que nos reinventar. Kardec, ele fez um processo de se reinventar. Como um cientista, uma cabeça de um homem cético, ter que abrir um pouco e entender que o Cristo estava dizendo coisas do qual ele nem imaginava. E que a doutrina espírita, ao chegar, muito ajudou ele a enxergar esses detalhes. Então, eis aí, Gladson, uma coisa que eu gostaria de fazer uma reflexão sobre quanto aquilo a gente ainda não conhece. O quanto a gente ainda tem para conhecer, né? Para a gente abordar com amor e com curiosidade, para que a gente possa, sim, não somente ir à doutrina espírita, mas deixar também a doutrina espírita, ou uma outra ciência qualquer, mas nós estamos falando da doutrina espírita aqui, né? Para que ela possa entrar também no nosso coração, não? Perfeito. Uma vez eu ouvi uma expressão de tio Divaldo, ele dizendo assim: muitos de nós entramos na doutrina espírita, mas a maioria de nós, infelizmente, ainda não permitimos que a doutrina espírita penetre em nós. Essa é uma realidade. Eu insisto na reflexão da nossa Raimunda quando ela diz assim que o espiritismo ele é eminentemente educativo. Hoje, com o advento da chamada série psicológica, a partir de Joana, quando ela vai lançar Jesus e a Atualidade, todos os seus 16 volumes, existem alguns companheiros e companheiras, e aqui não é nenhuma crítica destrutiva, apenas uma contextualização. Há uma tendência, às vezes, de verificar a doutrina apenas como se fosse, e esse apenas entre aspas, eminentemente psicológica. Ela tem esse elemento psicológico, como tem outros elementos. Mas é preciso lembrar que a própria psicologia, inclusive, ela é eminentemente educativa, ou, como disse a nossa Raimunda, autoeducativa. Não é à toa que, por exemplo, o precursor da psicologia é um filósofo, é Sócrates. E, em função disso, existe uma expressão que muitos de nós utilizamos sem conhecer o todo, desse momento, dessa expressão que a gente vai citar, e às vezes a gente cita no exercício pseudo nosso de uma pseuda humildade que a gente ainda não conseguiu, conquistou. Aquela velha frase, só sei que nada sei. Mas quando Sócrates diz isso, só sei que nada sei, ele não está sendo humilde no sentido de dizer assim que não sabe nada na vida, não. É o contrário, é compreender que quanto mais eu sei, eu descubro que tenho muito ainda a descobrir, a desvendar. Portanto, o conhecimento espírita, ele ainda é muito jovem. 200 e poucos anos, ou 160 e poucos anos, é pouco tempo entre nós. Não chegamos nem a 200 ainda. Então tem muito a ser descoberto. Quando Jesus lá atrás vai dizer assim, meus discípulos serão conhecidos por muito se amar, e ele vai dizer também, aí ele coloca o amor aí como base, fundamental. Isso é importante entre nós, né? Mas ele também vai dizer assim, se você numa linguagem mais simples, se vocês se comportarem direitinho, eu vou pedir ao meu Pai que envie um consolador, que possa relembrar aquilo que eu já falei, mas também possa dizer para vocês coisas que eu não pude dizer para vocês, que o mundo ainda não consegue compreender. Então foi necessário, por exemplo, um planejamento pedagógico e um planejamento político-pedagógico, como disse nossa Raimunda. Então foi preciso que a Terra avançasse no conhecimento. A gente saiu da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. A gente foi para a modernidade. Foi preciso que chegasse um René Descartes, um John Locke, que pareciam que eram oposições entre si, mas foi preciso um Immanuel Kant, por exemplo, né, para chegar lá e fazer a síntese da coisa em si. Mas foi preciso também que lá na pós-modernidade pudesse nascer, por exemplo, uma figura que a gente às vezes critica muito, que diz que ele é assim, que é Augusto Comte.
Mas Augusto Conte ele teve a sua importância, porque ele vai estruturar a ciência. Ele vai dizer assim, olha, é preciso que tenha uma estrutura científica para pensar a sociedade, para pensar as coisas. Como acontece, de que maneira, ele resgata, inclusive, a filosofia nessa perspectiva. Então, é nesse momento que as ciências se organizam e elas foram necessárias, foi necessário que elas se subdividissem naquele momento e houvesse a especialização, para que a doutrina pudesse vir ao seu tempo, programada, organizada, direitinho, para que pudéssemos falar de economia, de sociologia, que a gente pudesse falar de fenômenos físicos, que a gente pudesse falar de fenômenos naturais, o porquê que existe a destruição, os maremotos, os terremotos, por que existe a miséria, né? É muito fácil para a gente repetir que é uma verdade verdadeira, desculpa a redundância, que o egoísmo, por exemplo, é a grande chaga da humanidade. Mas por que ele é chaga? Por que ele ainda impera entre nós? Porque não existe uma autoeducação, não existe um autoconhecimento. E aí, de quando em quando, Jesus vai enviar missionários, tarefeiros para isso. A gente lembra, por exemplo, aqui agora, rapidamente, de dois, Edgar Morin e Jacques Delors. Morin vai dizer que a gente precisa ver a sociedade de uma outra maneira. Né? Por exemplo, perceber, olho para vocês dois e aí coloco, nós três estudamos, fizemos vestibular e a gente aprendeu que o átomo era a menor partícula indivisível. De uma hora para outra o átomo ficou divisível? Não, ele sempre foi divisível, mas a gente não tinha condições, informações, estrutura, ferramentas, para dizer não, o átomo é infinitamente divisível. Então, Morin vai dizer para a gente, é preciso educar e perceber que esse é o modelo atômico atual. E daqui a pouco pode ter um outro modelo atômico, claro que mais avançado e nunca retroagindo. Então, educar para a identidade terrena. A minha casa não fica só no bairro em que eu moro. Não. Não é só a minha cidade, não é só o meu estado, não é o meu país. É o planeta como todo, é o universo como todo. Aí a gente chega, por exemplo, no velho Delors, quando vai chamar a atenção, por exemplo, daquela estrutura antiga, do aprender a fazer, aprender... E o aprender a conhecer dele, e diz uma coisa que ainda os bancos universitários não compreendem. Dá importância que não importa se é área 1, área 2 ou área 3, mas o conhecimento não pode ser apenas o conhecimento, por exemplo, para o engenheiro construir a casa, mas o engenheiro que se preocupa com o mundo, que se preocupa com a estrutura de quem tem menos. Ganhar dinheiro não é pecado, não é ruim, mas proporcionar a outros oportunidade de vida, qualidade de vida, isso é importante. Aí a gente está sendo do egoísmo. Compreender, por exemplo, um movimento que eu aprendi uma vez com uma francesa chamada Mira Alfaça, que ela diz assim, existem 3 movimentos, centrar-se, descentrar-se, supercentrar-se. Aí, nossa Raimunda citou Peixinho, eu que fui de juventude, da época que Peixinho era coordenador de juventude, ela ensinou para a gente essa perspectiva. O centrar-se seria, olha, conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. É importante isso. E o descentrar-se é Jesus. Ama o teu próximo como a si mesmo. Mas eu só posso amar o outro se eu me amar, se eu me conhecer, meus limites, minhas dificuldades, mas também as minhas potencialidades, porque às vezes a gente tem uma questão de vitimização, né? Ou a gente é muito sofredor, ou então eu não presto, eu tenho que ter jogado o pé na cruz, eu sou miserável para passar por tudo isso, né? E vem aquela lamúria toda. E essa não é a realidade. Perceber que eu tenho também, todos nós, o pior homem e mulher entre nós. Por pior crime que eles tenham, mais hediondo do crime que ele tenha cometido, ele é filho e filha de Deus. Portanto, ele é amor. Portanto, ele tem algo de bom. Então, todos nós temos também qualidades. A gente precisa valorizar isso também. Então, nessa ideia do descentrar-se, quando eu descubro que me conhecer é legal, então eu motivo Eugênio, motivo Raimunda, motivo as pessoas a se conhecerem. Saio de mim, descentrei. E quando eu percebo isso, no terceiro movimento, eu agora não faço mais por mim, no centrar-se, não faço mais pelo outro, por Eugênio, por Raimunda. Eu faço agora pelo todo, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus não é ser subserviente a Deus, mas é compreender o plano de Deus é bem maior. É fazer com que cada um de nós, todos aqui na Terra, do servente ao cientista, nós seremos co-criadores em algum momento de algum planeta. Existe função, existe um projeto. Então, essa perspectiva de compreender que somos filhos e filhas de Deus, entender que a estrutura toda, o evangelho, ele é altamente pedagógico. Quando Jesus fala as parábolas para a gente, né? Já vai 2000 anos de parábolas, e elas são atualíssimas. E uma parábola, ela pode ter várias interpretações. Existem psicólogos, inclusive, que usam as metáforas, as parábolas, ou de Jesus, ou outras tantas. Aí eu finalizo, para a gente ter uma ideia tão importante, como tudo é bem planejado. Amélia Rodrigues vai dizer em uma obra chamada Primícias do Reino, que Jesus, antes de vir à Terra,
ele enviou várias pessoas para que pudesse, como disse o nosso Eugênio, lançar as sementinhas. Então veio Buda, veio Krishna, veio Moisés, para que quando ele viesse e jogasse a sua palavra e, sobretudo, a sua vivência, as pessoas que o conhecessem, reconhecessem, seja ela do Oriente, do Ocidente, não importa. Então, Buda vai dizer, faça como o sândalo da floresta. Quando o lenhador atinge com o machado, ele devolve o perfume. Jesus vai dizer, ama o teu inimigo. Não basta amar o teu inimigo. É preciso fazer o bem ao teu inimigo. E todos os outros. Então, nessa perspectiva, Jesus não veio trazer uma religião, o cristianismo. Ele veio trazer para a gente uma proposta do autoconhecimento, de amar-se, para poder amar o outro. Porque ninguém vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas se não fizer o primeiro movimento, amar a si mesmo. Por isso que, quando ele pergunta qual é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas junto a esse, um que parece que se assemelha, ama o teu próximo como a si mesmo. Então, na impossibilidade de amar a Deus, pedagogicamente falando, a gente precisa primeiro voltar a nós mesmos. Quando eu faço esse movimento interno, e aí o Evangelho é fantástico por tudo que Raimunda colocou, e você também mesmo. É isso. Maravilhoso. E eu, como sempre, tenho aquela missão chata de dizer para vocês: estamos chegando ao final do nosso encontro, que a gente vai ter que, né, fazer as considerações finais. E como a gente falou muito sobre o mestre, né, o mestre Jesus e o pedagogo Kardec, ambos com essa função de nos educar, ou pelo menos de abrir portas, de oferecer, né, uma mão amiga para a gente poder dar um passo adiante. Poxa, quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa a gente tem ainda. Mas é óbvio, como bem colocou o Gladson, e aí passo para a Raimundo para a gente poder fechar, quanta coisa boa, mas que o Espiritismo não é o único caminho, né? Na verdade, ele é uma ferramenta, mas quem faz parte disso, né, somos nós. O movimento é nosso. E o Espiritismo é um dos caminhos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque senão pode parecer que Kardec é o único caminho. Não, o Cristo, na verdade, disse: eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Ele, na verdade. E ele tem muitas vertentes. É uma árvore que tem muitos ramos, né? Então, eu gostaria de fazer uma reflexão final, pensando nisso, que o Kardec ele vem ajudar a gente com uma das ramificações, em esclarecer um pouco mais, né, como um bom educador, em ajudar a gente como aluno, né, nessa obra que é do Pai Celeste. Né, ele vem colaborar com a gente e nos mostrar um caminho, mostrar um dos caminhos, pelo menos. Sim, com certeza. Estava aqui ouvindo o companheiro Gleidson. Esse é o espaço onde nós aprendemos muito, muito. Todos esses vultos históricos que ele trouxe aí, que tiveram importância fundamental no processo de construção da história, da filosofia, de nos mostrar que cada um é importante naquilo que faz, que cada um tem uma potencialidade a ser explorada e muito bem explorada. O maior pedagogo da história é Jesus. O maior psicoterapeuta da história, Jesus. E, no entanto, nós esquecemos muito que ele nos ensinou a ser livres. E o processo de liberdade passa por essa autoconstrução que eu preciso, e esse autoconhecimento que eu preciso fazer comigo para compreender a proposta de Jesus nas nossas vidas, que não é de opressão, não é de massacre, não é de nos impor nada. Quando você diz, Eugênio, sobre que o Espiritismo, né, é uma das portas. Nós temos várias portas que se abrem. Outro dia eu conversava com uma amiga que está na doutrina há muito tempo, cujo marido é ateu. E ela reclamava. Eu disse, qual é o problema? Ah, mas ele não entrou para o Espiritismo, Raimundo. E eu disse, seu marido é um cara bacana, que lhe ama, que lhe respeita. Você mesmo disse que é um bom pai, que lhe dá liberdade de você estar na doutrina. Ele não lhe cerceia isso. O fato de não ser espírita não quer dizer que ele não seja importante. Ele é um homem de bem, é isso que importa. Então, a nossa caminhada para essa plenitude que Joana tanto fala, passa por esse autoconhecimento que Gleidson tanto falou. Porque quando a gente se autoconhece, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente só precisa caminhar e ser feliz. Então, assim,
Já nas considerações finais, eu quero agradecer penhorada ao convite dessa casa querida, aos trabalhadores, né, minha querida amiga Jaciara, que sempre faz esse movimento, a você, Eugênio, e hoje em especial o companheiro Gleidson, como eu bem disse anteriormente, que é alguém com quem eu aprendo muito. E me recordei durante a fala, quando ele estava falando, houve um período, salvo engano, acho que foi na década de 90, em que uma grande empresa de carros, né, uma grande empresa automobilística, convidou para ser coordenador geral de todo o grupo de engenheiros um filósofo. E a época causou um problema muito sério, porque as pessoas, por que um filósofo? Nós temos aqui engenheiros graduados com tanta propriedade para falar, e a época eu me lembro que a reportagem ali me marcou muito. Não vou citar o nome da empresa, por uma questão, nós estamos, né, em rede, e tem questões aí de direitos autorais que a gente não sabe o que é que pode ser. Mas me marcou muito porque o diretor da empresa disse, uma empresa alemã, disse: contratei um filósofo para que o grupo entenda o lado humano e o processo do autoconhecimento. Então, eu quero agradecer, porque hoje eu bebi do conhecimento desse companheiro querido, a sua intermediação, Eugênio, o convite dessa casa querida, e esses amigos da Sheila que sempre só me trazem muitos fluidos positivos. Muito obrigada. Excelente. Edson, olha, mais uma vez, para a gente poder encerrar, né, e falando sobre a doutrina espírita, o quanto ela é inclusiva, né, num mundo que talvez seja muito polarizado. Cada vez mais, não sei se pelas próprias redes sociais isso de alguma forma colabora, né, mas a doutrina vem mostrar para a gente que a ideia não é transformar todo mundo azul, todo mundo cinza, para usar cores aqui completamente fora do escopo, mas que para a gente possa entender que a diversidade, né, de pensamento, a diversidade é que faz a gente crescer, né? Então, suas considerações finais para essa obra que é a do Cristo, que é a do nosso Pai Celeste, mas que Kardec veio muito ajudar a gente. Bom, em primeiro lugar, uma vez mais também quero agradecer a oportunidade do convite da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, sobretudo por proporcionar esse momento de estar aqui juntos, aprendendo com você, Eugênio, aprendendo muito com a nossa Raimunda, agradecer pelo carinho, pelo afeto e a todos que nos escutaram também. É interessante essa perspectiva, sobretudo na relação de inclusão, porque às vezes, por uma questão arraigada em nós ainda, sobretudo uma cultura judaica cristã de milênios, há uma tendência em nós de achar que o espiritismo nasceu para espiritizar todo o mundo. E isso não é a realidade. Há pouco citávamos uma obra de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, no primeiro capítulo, Respingos Históricos, semelhante ao Evangelho, que ela vai narrar dessas personalidades que vieram antes do Cristo, amando dele, amando dele. E aqui eu me lembro, por exemplo, também, de Tio Divaldo mais uma vez, quando foi lançado a campanha, o movimento Você é a Paz, há muitos anos atrás, ele aqui em Pau da Lima, como ele costuma brincar, de Pau da Lima para o mundo, e há um momento, então, que a ONU o convida. À época, o secretário-geral era Kofi Annan, o grande Kofi. E convida-se, então, vários pensadores, líderes religiosos de várias religiões, para pensar a paz, criar um documento para ofertar aos dirigentes das nações. E Divaldo é um dos convidados, e ele vai junto com a Federação Espírita Brasileira e junto com o SEI, que é a parte internacional do Espiritismo. E chegando lá, a primeira coisa muito curiosa é que eles perguntam para ele, assim como todos os líderes, se ele ia precisar de segurança e se ele ia precisar de todo um andar para a sua comitiva. Ele disse que não precisava de segurança, bastava a passagem aérea para ele e para os companheiros, e não precisava andar inteiro, não, estava tudo bem. Isso foi curioso. E chegando lá, estavam representantes da Dalai Lama, não pôde ir, mas foi um representante dele, um representante do Papa, etc, etc, etc. E, curiosamente, quando o Kofi Annan começou a abrir a toda a estrutura, naquele momento, ao lado de Kofi, apareceu Mahatma Gandhi, espírito desencarnado. Então, Divaldo estava com Joana ao lado e pergunta a ela: minha irmã, o que faz Gandhi ali naquele momento?
E aí ela diz, Gandhi é o patrono desse evento. Foi ele que inspirou ao nosso Kofi Annan a fazer esse movimento. E aqui vem uma curiosidade. Eu já li, por exemplo, a biografia de Gandhi, de Humberto Holden. Fantástico. Eu chorei da primeira página, literalmente, à última. Muita emoção, muita emoção. E Gandhi era um homem comum também. Gandhi errou, falhou em uma série de coisas. Ele tinha suas tendências também. Mas acertou em muito e cumpriu a sua missão, que no caso, a libertação da Índia em relação ao subjugo da Inglaterra. No entanto, naquele momento, Juna vai revelar uma coisa curiosa. Juna vai dizer para Divaldo que Gandhi era um dos espíritos co-criadores da Terra. Mas ele não era puro ainda. Ele era superior. Puro, Jesus. E Jesus trabalha com equipe. Nós devemos trabalhar sempre em equipe. Então, naquele momento, essa é a primeira curiosidade. Gandhi faz parte desse processo. Segunda curiosidade é que quando está se narrando a série de coisas, tem muita coisa para se falar, teria muita coisa para se falar sobre isso, ele vai, há um momento que pergunta, então, qual é a solução que eles trazem? E aí, Edivaldo, quando vai falar de espiritismo, alguns líderes ali se incomodaram com a veemência que Edivaldo falava, porque parecia que Edivaldo queria espiritizar todo mundo. Aí Edivaldo disse que não. Ele disse que Deus era único. E que as religiões era como se Deus pegasse um grande espelho e atirasse da grande montanha. E esse espelho caiu e fragmentou em pedaços maiores, menores, medianos e assim vai. Porque no dia que o homem fizer a psicossíntese, juntar esses pedaços, é que a gente vai compreender a face de Deus. É que a gente vai entender. Em um livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar na Lei de Progresso, é assim, o futuro, o Espiritismo será a religião do futuro? Ele diz, não. O Espiritismo não será a religião do futuro. O Espiritismo será o futuro das religiões. Parece um jogo de palavras, né? Mas não é. Porque a gente vai observar em uma outra obra de Filomeno de Miranda, que é Transição Planetária, do primeiro ao quinto capítulo está lá, um budista, um muçulmano, um católico e um espírita. E aí o espírita é Filomeno de Miranda, ele pergunta, por exemplo, ao muçulmano, agora que você reconhece a espiritualidade, que você entende que a reencarnação é uma realidade, você não pretende deixar de ser e tornar-se espírita? Ele fez, não. Eu serei muçulmano com a ótica espírita, o futuro das religiões. A compreensão da reencarnação, a compreensão disso, daquilo. Então, nessa perspectiva, o grande objetivo do doutrina espírita é, não gosto muito dessa palavra, não, está escrito no livro dos Espíritos, destruir o materialismo. Mas que materialismo? Que a gente confunde. Poxa, Eugênio, isso é muito materialista. Raimundo, você dá muito valor a carro. A gente acha que ser materialista é isso, né? Mas não é. Era o materialismo que estava naquela época chegando, no projeto pedagógico da Sombra, né? Então, essa perspectiva de que Deus não existe. Eu até entendo Marx quando ele nega a Deus, mas ele não nega a Deus, ele nega o Deus que apresentaram para ele. Um Deus que punia, um Deus que condenava. Então, esse Deus eu não acredito. É por isso que ele vai negar. Então, nessa perspectiva, o Espiritismo ele vem trazer uma outra realidade para a gente. Destruir o materialismo é mostrar a nossa imortalidade de maneira pedagógica. Mostrar que nós somos seres imortais, que todo mal e todo bem que eu faço para o outro, não é para o outro que eu faço, mas é para mim mesmo que eu estou a fazer. E compreender, então, nessa perspectiva, nessa realidade, de que, à medida em que a gente aprendeu o que é o amor e conjugar o amar, porque sinônimo de amor é amar. Quando a gente conjugar o verbo amar na primeira pessoa, no presente do indicativo, as coisas vão se modificar. E entender que perdoar não é esquecer, perdoar é não desejar o mal. E a gente, então, vai começando a se incluir o outro, e entender. As pessoas têm o hábito de achar que todo psicólogo, por exemplo, ele ama os seus pacientes. Mas os psicólogos, muitas vezes, quando assim, já vem Eugênio, já vem aquele glitch, meu Deus, tanta coisa que eu já disse para ele, ele não muda, ele não consegue perceber. Então, assim é o professor, assim é o engenheiro, assim é o professor de humana, de exata, disso, daquilo, outro. Então, à medida em que a gente for descobrindo esse amor que há em nós, à medida que a gente for se autoconhecendo, a gente vai se incluindo e a gente vai ser inclusivo. E perceber que a doutrina espírita ela é inclusiva. Entender que a pessoa nasce com Down, com autismo de grau elevado, de grau mediano, de grau isso, de grau aquilo outro. Nascer deficiente visual. Quer nascer para desenvolver uma função de pedreiro ou de engenheiro, de professor ou de médico. Faz parte de uma necessidade evolutiva. É um projeto pedagógico. Então eu vim aprender alguma coisa. Desenvolver a humildade, a simplicidade, o conhecimento, as relações, reeducar. Porque reencarnação, sobretudo, é processo reeducativo.
Aqui fica o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a todos e a todas. Beijo no coração. Raimunda, meu amor, muito obrigado pelo carinho. Hoje foi muito bom estar com você. Eugênio, faça as palavras de Raimunda minha também. Você, um exímio facilitador. Muito bom. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. A Fez agradece os dois pela oportunidade de estar aqui comigo, né? Eu acho esse trabalho muito gostoso de fazer, porque a gente bate, como eu falei, um bom papo, né? A gente tem uma troca de ideias muito gostosa e traz o conhecimento, que é o que como você bem falou aí no final, Gladson, que é o nosso objetivo aqui, né? É explorar justamente com que esse conhecimento circule, né? Que ele se torne sabedoria em nossas vidas. Para a gente poder fechar de vez, aí eu vou pedir para Raimunda, por gentileza, Raimunda, você pode fazer uma prece para a gente poder encerrar o nosso encontro? E muito obrigado pelo carinho de vocês dois. Divino amigo Jesus, mestre querido, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de nos renovar. Obrigada, mestre, pelo pão que nos alimenta, por nossa família, pelas adversidades que encontramos no caminho, pelos companheiros que reencontramos e que nos abastecem com luz, com paz e com harmonia. Misericórdia, Senhor, de todos que padecem de frio, de fome e de sede. Que neste momento a Tua luz divina possa tocar em cada coração onde existe dor, onde existe sofrimento, mas que também possa ser renovador de alegrias. Que os companheiros que estão em atendimento na Fraternidade Espírita Irmã Sheila recebam nesse momento fluidos balsâmicos regeneradores, que possam confiar, acreditar que tudo passa e que tudo que nos chega é para a nossa renovação interior. Gratidão, Senhor, por toda a família universal da qual fazemos parte. Dispensa-nos na tua paz, hoje como sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo fim de semana, que a gente possa se ver aqui numa outra oportunidade. Que assim seja. Esperamos estar juntos mais uma vez. Deus te abençoe. E Allan Kardec, salve Allan Kardec. Muito obrigado por tudo que você nos ofereceu. Com certeza. Isso aí. Até mais, gente. Um grande abraço a vocês.